Oi, gente, bom dia. Bem, Gigé. Ó, estamos na página do livro físico 562. Estão por aí também? Certo? Se acharam? Né? Então, vou começar, tá bom? Resta saber por que Freud prestou-se a essa caricatura de análise aplicada. Quando, por fim, o livro foi publicado, críticos perspicazes argumentaram, por razões estilísticas, que a breve introdução, que traz a assinatura de Freud, única parte da obra que podia ser confiavelmente atribuída a ele. É concisa, espirituosa e informativa, ao passo que o resto do livro é repetitivo, arrastado e muitas vezes escarnecedor. O ideal de atenuação do texto, que Bullitt tinha dito ao coronel House que lhe servia de guia, tinha ficado de lado. E o amontoado de frases curtas também não corresponde à maneira de Freud lidar com as palavras. E ainda, as referências condescendentes a Wilson, tratando-o repetidamente de Tommy, não se parecem com nada que Freud escreveu em sua vida. O tipo de sarcasmo pesado que povoa o livro só aparece em Freud, e quando aparece, exclusivamente em sua correspondência mais privada. As ideias de Freud estão grosseiramente simplificadas, belicosamente apresentadas e embrutecidas a ponto de se tornarem irreconhecíveis. Mas, segundo Bullitt, o estudo resultou de uma colaboração. Cada um deles redigiu alguns capítulos e discutiu meticulosamente seu trabalho com o outro, assinando cada capítulo e pondo suas iniciais nas alterações feitas à margem do manuscrito. Certamente, Freud deve ter sido como responsável pelo quadro intelectual geral da obra. Além disso, ele chamará Bullitt de meu paciente e colaborador, e reconhecia que fizera mais do que meramente opinar sobre o texto. Em 1934, quando um missivista americano lhe perguntou sobre meu julgamento refletido sobre a pessoa e capacidade do presidente Wilson, Freud lhe disse que havia escrito uma avaliação de Wilson, tudo menos favorável, mas não pudera publicá-lo, devido a determinadas complicações pessoais. As indicações são que Freud refugou o manuscrito que Bullitt lhe mostrou em Londres nos últimos anos de sua vida, mas por fim, cansado, envelhecido e preocupado com o futuro da psicanálise, a sobrevivência de suas irmãs, o câncer sempre ameaçador, acabou dando seu consentimento, que tem uma nota. Aqui concordo com o veredito de Ana Freud, porque meu pai finalmente consentiu depois de uma longa, compreensível recusa. Creio que foi depois de sua chegada a Londres e, na época, outras coisas eram mais importantes do que o livro de Bullitt. É igualmente muito provável que Bullitt tenha decidido alterar o manuscrito depois da morte de Freud, introduzindo as passagens semiestras e as aplicações mecânicas das categorias psicanalíticas deploradas por críticos e leitores. Mas Freud compartilhava a animosidade de Bullitt em relação ao Wilson. Como notamos, ele tinha grande aversão a profetas e fanáticos religiosos, e via em Wilson uma espécime de melodramático desse castigo que aflige a humanidade. Ele encontrou em Wilson o que o historiador americano Richard Hofstadter chamou com propriedade de a impiedade dos puros de coração. E pior, a pretensiosa tentativa de Wilson de fazer com que o mapa da Europa se conformasse a seus ideais exaltados e de purificar a política europeia provou que sua impiedade era uma fanfarronada vazia,
a mais odiosa das combinações. Em sua introdução, Freud citou uma anedota sobre Wilson, que, como presidente eleito, teria dito a um político que sua vitória foi ordenada por Deus, e chamou a atenção para o fato de que o imperador alemão, no campo oposto, também afirmava ser um favorito escolhido da providência. Comentário seco de Freud. Com isso, ninguém ganhou. O respeito por Deus não aumentou. Mas o papel de Freud no desastre de Woodrow Wilson não pode ser inteiramente explicado como uma coletânea irritada de emoções. Uma das razões pela qual Freud decidiu trabalhar com Bullitt foi porque o livro poderia significar um apoio vital para a periclitante editora psicanalítica. No final dos anos 20, ele estava novamente à beira da falência, como tantas vezes. Freud era profundamente apegado a Verlaine e saiu em seu auxílio inúmeras vezes. Fazia generosas contribuições pessoais, arrancava contribuições oportunas de admiradores ricos e enviava para publicação alguns textos seus, o cartão de visita mais confiável da editora. Em 1906, ele presenteara Verlaine com 24 mil marcos alemães, 4/5 da soma que seus colegas haviam coletado para comemorar seu 70º aniversário. No ano seguinte, ele transferiu para a editora uma doação de $5.000, feita por um benfeitor americano anônimo. Aqui tem uma nota também. Noticiando essa transferência de fundos, o New York Times disse que o doador desconhecido tinha se beneficiado com a psicanálise, e também sua mulher e 2 filhos, e declara: Freud é indubitavelmente o homem mais importante de nossa época. Aqueles que, entre nós, têm dinheiro, estão na obrigação, diante da cultura mundial, de verificar se Freud conta com todos os fundos necessários para continuar suas investigações científicas e educar os que vão prosseguir no futuro. Dá 5.000 dólares, né, para ajudar Freud, doador anônimo, beneficiou-se da psicanálise e 100.000 necessários. New York Times, dia 18 de maio de 1927. A seguir, em 1929, Marie Bonaparte e outros doadores evitaram mais uma crise financeira. Freud chamava a editora de filha sua e não queria sobreviver a ela. O destino dela, Freud sabia, dependia largamente dos destinos da política na Alemanha. Uma vitória do que ele dominava de Hitler seria arrasadora. Mas, afora isso, ele precisava muito de apoio financeiro. A busca de dinheiro, portanto, deu a Freud um grande incentivo para se entusiasmar com o projeto Wilson. Em 1930, era-lhe evidente que um livro sobre Woodrow Wilson iria aumentar substancialmente as vendas da Verlaine, e talvez até mesmo salvar. Ele passou por muitas crises financeiras, né? Nossa, vários pontos da vida dele tem essa questão. A confiança de Freud no auxílio de Bullitt se mostrou bem fundada. Bullitt disse Freud a Huntington no final de 1931. Está aqui de novo para continuar o trabalho em sua análise e sobre Wilson. De fato, continuo a ter esperanças de que esse livro e a tradução do Poe da Princesa, versão alemã do alentado tratado de Marie Bonaparte sobre Edgar Allan Poe, vão ajudar a Verlaine a superar o período mais difícil da recuperação financeira. Aí uma nota. As dificuldades da Verlaine tornaram-se uma preocupação constante para Freud. No outono de 1931, Martin Freud assumiu a administração da editora e fez o máximo que pôde na precária situação econômica em contínuo agravamento. As repetidas injeções de capital por doadores generosos como Marie Bonaparte proporcionavam alívio provisório. Em 1932, Freud tomou outra providência. Escreveu uma série de conferências a serem publicadas pela Verlaine.
Embora nunca tivessem sido realmente proferidas em lugar algum, elas foram apresentadas como acréscimo às conferências introdutórias que Freud fizera durante a Primeira Guerra Mundial. As novas conferências introdutórias sobre a psicanálise atualizavam as antigas conferências introdutórias, resumiam suas novas ideias sobre sexualidade feminina e concluíam com um importante capítulo sobre a Weltanschauung da psicanálise. Nessa última conferência, Freud reiterou mais decisiva e incisivamente do que nunca a sua convicção de que a psicanálise não pode e nem precisa formular uma visão própria de mundo. Ela faz parte, pura e simplesmente, da ciência. Ele sempre teve esse interesse, desejo, cuidado de tirar a psicanálise de um lugar de filosofia. Ele sempre partia, então, para esse lugar de defender que vinha da ciência. Finalmente, no começo do ano seguinte, ele podia comunicar importantes resultados palpáveis. Um adiantamento de Bullitt de 2.500 libras, cerca de $10.000, sobre os direitos americanos. Foi o adiantamento enviado por Bullitt muito mais do que o acerto de velhas contas com um decepcionante idealista americano, que se mostrou o principal benefício que Freud extraiu do projeto Wilson. A seguir, veio o silêncio, quando Bullitt voltou à política dos democratas nos Estados Unidos e Freud viu em casa demagogos muito mais perniciosos do que Wilson jamais fora. Sem dúvida, o fato de Woodrow Wilson ser um americano deu a Freud um prazer especial em manifestar seu mau humor agressivo. Em seu desdém sobranceiro pelas coisas deste mundo, Wilson parecia simplesmente o inverso do americano materialista representado pelo coronel Robert McCormick e Sam Godwin, com a sua fé ingênua no poder do dólar. É um lugar comum da doutrina psicanalítica que as divergências mais intensas possam brotar da mesma raiz, como ramos muito separados. Qualquer que fosse a aparência assumida pelo americano, santo ou ganhador de dinheiro, Freud estava pronto a desqualificá-lo como o mais desagradável espécime zoológico humano. Quando eu fico lendo essas coisas assim do Freud na crítica dos americanos, eu fico pensando quanto que ele é atual e quanto que hoje ele estaria fazendo críticas nesse tanto, assim, né, de como é que está sendo lá a questão do novo presidente, né, e das decisões que ele está tomando e de como isso vem afetando o mundo inteiro. Freud já havia expressado seus sentimentos anti-americanos anos antes de pôr os pés nos Estados Unidos. Em 1902, cedendo ao estado de espírito cético, ele comparou o velho mundo, governado pela autoridade, ao novo, governado pelo dólar. Olha, parece que ele está dizendo de hoje, não parece? É muito atual. Mais tarde, embora os americanos tivessem conferido a Freud suas primeiras grandes honrarias oficiais, ele nunca deixou de sentir prazer em tratá-los pejorativamente. É claro que gostava de lembrar o grau honorário que havia recebido pela Universidade Clark em 1909, e encontrava ocasião de recordar o fato aos europeus. Chegava até a pensar, no início da carreira, de migrar para os Estados Unidos. Há 33 anos, ele lembrou a Firenze em 20 de abril de 1919, evocando a primavera de 1886, ano em que abriu sua clínica médica e se casou. Eu era um médico recém-formado diante de um futuro desconhecido, decidido a ir para a América se os 3 meses que durariam minhas reservas não começassem de modo promissor. Perguntava-se se não teria sido melhor se o destino então não tivesse sorrido tão amigavelmente. Mas esses vislumbres de desejo de uma carreira nos Estados Unidos eram excepcionais. O que ele dizia é que o país e seus habitantes eram hipócritas, incultos, superficiais, interessados apenas em dinheiro e veladamente antissemitas. Nota:
Freud disse a Huntington, em 1932, que Brill, tentando organizar a psicanálise nos Estados Unidos, tem contra ele o antissemitismo americano, latentemente gigantesco. Até isso do sonho americano que a gente ainda vê, né, das pessoas acharem que tem que migrar, porque lá elas vão ter uma vida completamente diferente, aí essa história do sonho americano, né? Significativamente, o anti-americanismo de Freud aflorava com especial virulência durante as excursões de seus adeptos aos Estados Unidos. Sempre que Jung, depois Henck ou Firenze viajavam para lá a fim de fazer conferências ou consultas analíticas, ele considerava a viagem como indicação de um possível abandono da causa. Era quase como se visse os Estados Unidos como um rival sedutor, rico, fascinante, poderoso, em algum primitivo aspecto superior à Europa, com as suas atrações mais austeras. A América, disse Freud a Arnold Zeick, certa vez parodiando rudemente as pretensões presunçosas dos americanos, é um antiparaíso. Já foi mais tarde, alguns anos antes, ele confidenciara a Jones. Sim, a América é gigantesca, mas um engano gigantesco. Em suma, Freud temia os Estados Unidos como um país que levava seus seguidores a cometer enganos gigantescos. Gente, não dá. Não dá. Eu leio e penso, meu Deus, como é que o homem sabe das coisas de hoje? Falando sério, né? É isso. Quem é que não teme os Estados Unidos? Só se a pessoa não estiver vivendo nesse mundo. É só o presidente da Argentina. Não, gente, sério, socorro, né? Vocês estão acompanhando as notícias do que ele está fazendo, das coisas que ele está fazendo, que o doido está copiando? Mais ou menos, gente? Dá uma lida, assim, né, nas coisas que ele está fazendo lá, que o Trump está fazendo lá, das decisões e dos direitos que ele decide tirar e tal, e aí o presidente da Argentina vai na onda, né? Vai fazer também. Vai copiar tudo que um faz, o outro vai atrás. E não pode falar, gente. Bruno, eu tenho acompanhado, né, essa repercussão aí, e como eu tenho uma paciente mais que é brasileira, e eu acho que vem muito nessa questão desse medo também de estar lá a partir disso, assim, de falar que as ruas estão mais vazias, que as pessoas estão com medo de sair de casa. Então, ela traz do concreto mesmo, assim, enquanto durante, como que tá, assim, mesmo lá para eles, assim, que corre esse risco. No geral, assim, tá mudando muita coisa, desses recortes que eu vou vendo, mas desse real do que ela tem vivenciado lá, sabe? Já eu tenho pacientes tanto que moram nos Estados Unidos quanto que moram em alguns países da Europa, como por exemplo a Alemanha, que isso está inflamado assim também. E a gente sempre fala, né, de não ser possível fazer psicanálise quando você não pensa na cultura, de que todo mundo está inserido numa cultura e que a gente precisa considerar. E hoje, levando em conta que a gente atende pessoas de diferentes lugares, olha como impacta a globalização, como impacta esse conhecimento geral sobre política, né? E aí eu não digo que a gente precise conhecer profundamente, eu não sou uma conhecedora, né? E alguém que estuda política de uma forma muito, né, abrangente, tal, não é? Mas a gente precisa olhar para isso, porque eu tenho escutado, né, assim como você está falando, esse discurso de muito medo, de incerteza. Sabe que os pacientes, hoje em dia, todos eles estão legalizados nos países em que eles estão. Isso não faz com que eles não tenham medo. E aí, o discurso que vem lá de quem está nos Estados Unidos, que não é uma única pessoa, né? São algumas pessoas, elas trazem que, embora elas estejam com todos os documentos legais, fica o medo de que em algum momento possam pegá-los e levá-los para um outro lugar contra a vontade deles. E aí, agora, né, no Conectados, a gente está estudando o mal-estar na cultura. Se vocês tiverem oportunidade de ler, este daqui, eu sempre indico, né, os da Autêntica, que é esse daqui, o laranjinha. Quem tiver a oportunidade de ler, pensa sobre essas coisas aqui que a gente está conversando, assim, de quanto que
o eu, a partir daquilo que o Freud acredita, ele precisa ser uma renúncia, né? Ele é constituído a partir da renúncia que o sujeito faz, então, da pulsão, e essas ordens sociais estabelecidas, todas as coisas. E aí fala muito da questão da agressividade, de que a gente tem que reprimir uma parte da nossa agressividade para que a gente viva numa grande comunidade. E aí tem sempre uma crítica, que é esse ponto que eu queria trazer aqui para a gente pensar, da questão da agressividade, de que a agressividade ela não é permitida por uma parte, mas por outra é. Quando um governo coloca essas ordens, essas restrições, quando exclui uma minoria ou algumas minorias, é aquilo de que a agressividade ela é aceita sim por quem tem poder. Então, quem está no poder pode agir com agressividade, quem não está, não pode. Então, olha como que é perverso. O Dunker, ele fala muito sobre isso, sobre a perversidade das sociedades. Eu acho que deve ter alguns vídeos dele no YouTube falando sobre isso, vale também pesquisar. E tem um livro dele que fala dessa noção de mal-estar. Deixa eu ver aqui, acho que tem o nome, que também vale, assim, para quem gosta desse tema. Se chama Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. É do Dunker. E aí ele fala sobre essa noção de mal-estar e quanto que hoje em dia é importante que a gente esteja atento à noção de mal-estar, como o sujeito lida com isso, e também as nuances ali daquilo que a gente vive, do quanto que se provoca o mal-estar. Hoje em dia a gente vai escutar sobre o mal-estar relacionado ao tempo, o mal-estar relacionado à política, o mal-estar relacionado a tudo aquilo na internet, as redes sociais, a tudo aquilo que envolve ali um sujeito que pode mudar a vida dele. Então, quando fala aqui, né, de que ele levava, então, os seguidores a cometer enganos gigantescos, eu fico pensando, olha como que a gente lê o Freud, pensar na questão da contemporaneidade, pensar o que o Trump está fazendo, assim, eu acho que é Milei, né, o nome do presidente da Argentina, e pensar numa potência mundial que todo mundo pensa assim, ele é um louco, né, num discurso vazio, ele é um louco, e olha, isso não vai dar em nada, e já tá dando porque, assim, parte da população que vota nele, que defende ele, defende esses valores, e aí isso passa para o outro, e aí um outro presidente faz também, né, esse movimento, e aí a gente trazendo para o Brasil, quando a gente pensa na era ali do Bolsonaro, né, de como é que foi aquilo, existe uma acusação de que o Bolsonaro ele é homofóbico, né? Vou colocar sempre nesse lugar, gente, de nunca uma certeza, mas de que a população, né, uma parte da população entende que ele seja homofóbico. Não estou podendo pagar advogado, por isso que eu nunca afirmo nada, né? Não é minha intenção. Mas vocês sabem de toda a crítica que tem aqui sobre ele. Cara, quanto retrocesso não teve no sentido das pessoas se sentirem autorizadas a falarem coisas homofóbicas e dizerem que era a opinião delas. É muito ingênuo acreditar que você ter uma figura no poder que exclua a minoria não vai influenciar no dia a dia das pessoas que são minorias. Não dá, né? É muita ingenuidade. Então, todo mundo que está nesse lugar de figura de poder vai influenciar toda uma nação, vai influenciar. E aí, um presidente dos Estados Unidos, que é julgado como a maior potência mundial, fazer atos ali que são preconceituosos, a gente vai ouvir muito isso na clínica, nesse lugar de medo, numa sensação, às vezes, não sei se vocês têm isso, mas de não pertencimento, de quem eu sou não é certo, né? Quem eu sou não cabe aqui nesse mundo, e aí a pessoa se sente um ET. Ela se sente totalmente fora. A Flá colocou aqui, né? Influencia demais, sofremos as consequências até hoje, vai seguir assim por um bom tempo, infelizmente. A gente vive um tempo de retrocesso muito grande, e embora eu sou uma pessoa positiva, né? As pessoas falam que geralmente na psicanálise todo mundo é pessimista, negativo, eu sou uma pessoa sempre que considero bastante, me acho bem positiva em relação à humanidade, embora não esteja descolada da realidade. Eu acho que a gente vem
pensando num futuro melhor. Eu acho que a nova geração já tem um posicionamento muito diferente, tanto que você vê que esses comportamentos, essas falas, esses atos que são por vezes criminosos e agressivos, eles vêm de uma outra geração. E aí a gente passa por essa imposição. É uma antiga geração querendo que a nova geração seja esmagada. A gente pode pensar aqui, né, na maioria e na minoria, seja esmagada para que essa revolução, para que toda essa mudança não venha a acontecer. Mas ela está acontecendo. Se a gente pensar nas crianças de hoje em dia e nas crianças de antigamente, a forma como elas estão sendo criadas, tem uma melhora. Só que ainda dessa população que ainda é minoria, né? Se você vê as porcentagens, não sei se vocês já pesquisaram isso, mas vale também a pesquisa, se vocês pensarem dos votos, vamos colocar no Brasil, da quantidade de pessoas que votaram num presidente ou no outro, e aí você for ver a média por idade, vocês veem que tem uma diferença gigante em quem vota em um e quem vota em outro. E eu não sou uma defensora de nenhum dos dois, porque também falando assim, parece que eu venho aqui, né, tipo, estou defendendo o Lula, também não gosto dele, gente. Também, sim, não suporto. Acho que também tem inúmeros problemas, grandes problemas, de ordem diferente. Mas também não é, né, que se diga, nossa, que presidente, não é que a galera estava super feliz, né, comemorando, não acho que a gente também tem o que comemorar, porque acho que quem usa uma minoria também a favor de si mesmo para enganar, para mentir, para de alguma forma tripudiar em cima dessa pessoa, também não me parece legal, né, mas o que eu quero ressaltar é isso, assim, a população jovem, embora às vezes reconheça ou deixe de reconhecer alguns pontos, tem uma mudança assim de perspectiva, de posicionamento, tem mais força de posicionamento do que tinha há um tempo atrás. A gente vem de uma cultura que achava que assim, criança não tem que dar nenhuma opinião, adolescente não sabe de nada, né? E embora isso ainda seja forte, cada vez mais vem diminuindo, as pessoas elas passam a ouvir. Mas o que eu quero destacar aqui dessa discussão que a gente está tendo é o quanto que a agressividade é permitida pelas figuras de poder. E como que isso, sabe quando a gente joga dominó e coloca todos eles assim, aí tipo, numa fileirinha e você, né, derruba um e aí vai aqui caindo? O presidente, a figura de autoridade máxima de um país, né, em que alguns não são presidente, ele traz isso, né? É uma força, é uma ideia, é algo que vai passando para as outras pessoas, e o que tem de pior nisso é elas se sentirem autorizadas a agir da mesma forma. É como se fosse uma autorização para violência, para exclusão, para tratar o que é diferente como doente. Então, leiam lá, Mal-Estar na Civilização, que faz. Na civilização não, né? É na cultura que eu autêntica, ela coloca como cultura, inclusive no primeiro capítulo tem uma discussão sobre por que cultura ou por que civilização, gente, muito interessante, sério, leia, foi a primeira discussão lá do Conectados, mas leiam vocês, né, quem não tá lá, leia, faça essa discussão com alguém, pense sobre isso, porque é muito rico, muito atual, vocês vão ver que é tão atual quanto que a gente está lendo aqui, nesse momento. E vamos lá. Esses sentimentos atravessam a correspondência de Freud com um tema monótono e desagradável. Também mostram algumas incoerências notáveis. Como sabemos, em janeiro de 1909, ao negociar com a Universidade Clark, ele tinha se considerado o avaro auxílio de despesas de viagem, oferecida por G. Stanley Hall, americano demais, isto é, insuficientemente preocupado com o lado financeiro das coisas. No que concernia, a América devia render e não custar dinheiro. Ele gostava de usar essa fórmula grosseira. De que servem os americanos se não rendem dinheiro? Perguntou retoricamente a Ernest Jones no final de 1924. Eles não prestam para mais nada. Esse refrão, como ele sabia muito bem, era um de seus favoritos. Eu sempre disse, repetiu a Jones um ano depois, num tom levemente afetado, que a América não presta para nada além de render dinheiro. Aqui também já está generalizando, né? A gente tem que tomar cuidado, porque toda exclusão é ruim.
Durante a visita de Henke aos Estados Unidos, em 1924, Freud tinha dito a mesma coisa com seu estilo mais imoderado. Declarou-se muito satisfeito em ver que Henke descoberto o único tipo razoável de conta apropriada a uma estada entre selvagens, vender sua vida o mais caro possível. E acrescentou gratuitamente: tenho muitas vezes a impressão de que a análise combina com os americanos, assim como uma camisa branca combina com um corvo. Que tem uma nota. É interessante notar que Freud adotou essas formulações extremas como expressões favoritas. Assim, em 8 de julho de 1928, ele escreveu a Whitfield que o americano e a psicanálise frequentemente estão mal adaptados entre si, que volta à mente a parábola de Grabe, como se um corvo fosse vestir uma camisa branca. E o desconcertante epíteto selvagens, tampouco era uma aberração isolada. Em 10 de julho de 1935, Freud escreveu a Arnold Zeiger que informara triunfante que um clube do livro americano havia escolhido um de seus romances. Não é triste que dependamos materialmente desses selvagens, que não são seres humanos de melhor categoria? Afinal, estamos na mesma situação aqui. Ele pegava pesado, né? Tava com ódio mesmo. Nem é preciso dizer que tal atitude demonstra o mesmo defeito moral que Freud gostava de apontar nos americanos à projeção aí. Mas ele não se incomodava, estava apenas explorando os exploradores. A ironia de Freud sobre a astúcia americana em relação ao dinheiro é apenas mais uma expressão da mesma postura mercenária. Se o senhor se envolver com a América, advertiu a Pfister em 1913, vai ser certamente trapaceado. Em matéria de negócios, eles estão muito à frente de nós. Aparentemente, sem perceber que era de sua responsabilidade a irremediável confusão em que se encontravam os acordos quanto aos direitos estrangeiros sobre seus textos, ele tendia a acusar os americanos pela situação. Os editores americanos, disse a um missivista americano em 1922, constituem uma espécie perigosa de seres humanos. Nesse mesmo espírito, chamou Albert Bonney e Horace Livre Wright, cuja empresa publicou uma série de seus primeiros livros em Nova York, de dois velhacos. O que ele queria extrair desses selvagens espertos era um respaldo financeiro. Toda a popularidade da análise na América, lamentou-se a Firenze em 1922, não proporcionou a ela benevolência de sequer um dos tios do dólar. A falta de um tal de dólar Ronkin decepcionou e intensificou os seus preconceitos. Tratando como analisando os americanos, como vinha fazendo cada vez mais nos anos 20, Freud permitia-se uma insensibilidade que teria considerado incivilizada nos outros, e, se a analisasse, sintomática em si mesmo. Ele se afeiçoou bastante a alguns dos médicos americanos que iam abrigar-se em 19 para suas análises didáticas, e era capaz de dedicar uma simpatia sincera aos poucos que lhe agradavam. Mas seu veredito sobre importantes analistas americanos era frequentemente cáustico. No conjunto, confidenciou ele a Huntington, essas pessoas, de modo geral inferiores, prestavam principalmente como objetos para o estudo de questões de técnica. Aí aqui entra um ponto bastante importante e que é preciso ter muito cuidado. Quando a gente ataca o outro, a gente não agir da mesma forma que eles atacam. O Freud, ele era judeu, né, e tal, e ele era tido como uma raça inferior, né, como alguém inferior. E aqui o que ele faz é isso. E a questão da agressividade, que é um perigo, vem justamente daí. Quando você agride o outro, pode ser que esse te agrida de volta. E olha quanto que isso é potencialmente perigoso. Quando você se sente atacado e você ataca,
na mesma moeda, talvez isso não possa ser interessante, né? É claro que toda situação é uma situação, é preciso pensar, mas é que eu sempre gosto de pensar que na psicanálise a gente não traz as coisas prontas, tudo é uma construção e tudo vale para que a gente traga questionamento. Quando a gente vê essa projeção, quando a gente vê ele fazendo com o outro aquilo do qual ele se queixa, né? Repetindo a mesma coisa, fica o questionamento, até que ponto que vale? E até que ponto também isso seria coerente. Não vou nem dizer sobre certo e errado, mas acho que é importante pensar se é coerente. Quando Pfister informou a Freud, em 1921, que o eclético psicanalista americano Smith L. Jelliffe estava a caminho da Bergasse 19, ele acrescentou que Jelliffe lhe parecera um homem hábil e inteligente. Freud deu a esses adjetivos positivos uma distorcida depreciativa. Certa vez, antes disso, ele teria qualificado Jelliffe como um dos piores americanos negociantes, falando claro, vigarista, que Colombo jamais descobriu. Agora, respondeu Pfister a Jelliffe, é considerado muito esperto, isso é, astucioso, muito inteligente, e não moralmente decente. Clarence Oberndorf, um dos primeiros entusiastas e havia muito tempo uma figura de destaque entre os psicanalistas americanos, era, aos olhos de Freud, simplesmente o pior deles. Ele aparenta ser estúpido e arrogante. Freud confessou a Ernest Jones, em 1921, que Oberndorf deixava-o perplexo. Porque um homem era considerado tão brilhante e bem-sucedido, haveria de adotar a análise, a menos que a cabeça ou o coração tivesse uma participação nisso. Ele se perguntava por que os psicanalistas americanos, mesmo com os melhores elementos entre eles, mostravam tão pouco espírito comunitário. Brill, acrescentou Freud, perdendo a paciência com seu mais ativo defensor, está se comportando vergonhosamente e precisa ser excluído. Era uma ameaça hiperbólica que ele nunca cumpriu e provavelmente nunca pensou em cumprir. Desatento aos sentimentos de seus correspondentes americanos, Freud dizia-lhe que suas excentricidades ou reações inesperadas ao tratamento analítico deviam ser características nacionais. Mas vocês, americanos, são um pouco peculiar, escreveu ele ao seu analisando Leonhard Brungard, depois que este lhe confessou que tinha noivado justamente quando teria de se afastar de sua futura mulher durante 6 meses. Nenhum de vocês jamais descobriu a atitude correta em relação às suas mulheres. Quando outro analisando americano, Philip Lerman, enviou-lhe uma resenha crítica de um mal-estar na civilização, Freud acusou o recebimento como um comentário descortês. Claro que é exatamente tão estúpida e ignorante quanto se pode esperar de um jornalista americano. Poucos meses depois, sem maior cortesia, Freud expressou sua satisfação um tanto surpresa com a notícia de que Lerman e sua família estavam indo bem. Afinal, era uma época de depressão nos Estados Unidos. E o que é o americano sem a prosperidade? Quando estava nesse estado de espírito, que era frequente, Freud negligenciava suas lembranças de americanas tão admiráveis como William James e James Jackson Putnam. Freud até achava possível reclamar que esses americanos miseráveis não eram capazes de manter a saúde quando deles se necessita. Em 1924, o talentoso analisando de Freud, Horace Frink, sofreu um acesso psicótico. Frink, para Freud, era uma das raras exceções entre os americanos. Tinha-o em alta conta e queria que liderasse a Organização Psicanalítica dos Estados Unidos. Mas o colapso de Frink, pelo qual foi hospitalizado, evidentemente transtornava o plano de Freud. Observando o pavoroso estado mental de Frink, Freud tratou essa calamidade pessoal como se fosse um defeito típico dos americanos. Minha tentativa de dar-lhes um chefe na pessoa de Frink, que falhou de maneira tão triste, é a última coisa que farei por eles, jurou Freud. Mesmo que tivesse de viver 100 anos,
que vocês fixaram para a incorporação da psicanálise na psiquiatria. Essa explosão inclemente ocorreu naturalmente em setembro de 1924, quando Freud lutava com as consequências de seu câncer. Mas a atitude subjacente era constante. Tem uma nota. É razoável supor que a crítica impiedosa de Freud e Frink era, em grande parte, alimentada por sentimentos de culpa não reconhecidos, ainda que largamente conscientes. Em primeiro lugar, Freud não tinha conseguido perceber o potencial psicótico oculto por trás dos problemas neuróticos de Frink e depois se recusou a levar a sério um primeiro episódio psicótico. Além disso, Freud, com a melhor das intenções, mas certa arrogância irresponsável, contribuiu para o turbilhão emocional de Frink, interferindo na vida privada deste. No curso de sua análise, Frink tinha decidido se divorciar da mulher para se casar com uma de suas pacientes, e Freud encorajou ele e a futura mulher para prosseguirem em seus planos. Mas em 1923, um mês depois do divórcio, a primeira mulher de Frink morreu e a saúde mental dele se deteriorou de modo calamitoso. E um ano depois, o segundo casamento também ruiu, não muito antes de sua morte, em 1936, aos 53 anos de idade, sua filha, Ellen Kraft, perguntou a ele que mensagem daria a Freud se o encontrasse. Diga a ele que era um grande homem, falou Frink, mesmo tendo inventado a psicanálise. Olha só a importância da gente não se colocar numa condição de dizer ao outro o que ele deve fazer. O Freud, ele tinha uma questão bem ruim, assim, ele não conseguia analisar bem a contratransferência dele, a gente vê isso no caso da Dora, e a gente vê isso aqui no recorte, né, ele ignorava essa questão de contratransferência, e ele, então, nesses momentos, tendia a interferir na vida do sujeito de uma forma que sempre vai ser negativa. Na psicanálise, toda e qualquer decisão que um sujeito toma precisa ser de dentro para fora. Porque, né, um dos motivos que a gente se diferencia da psicologia, porque a gente não entende que a gente sabe o que é melhor para o outro. O outro, ele sempre vai saber o que é melhor para ele, ou melhor, não sei se é a palavra, mas assim, é o outro que precisa decidir do melhor ou do pior, a escolha e a consequência é só dele para ele, né? Então, precisa ser assim, a gente sempre pensa num movimento de expansão, mas esse movimento de expansão, ele precisa ser de fora para dentro. A gente nunca vai se colocar na condição de dizer o que alguém deve fazer, porque corre o risco de você cometer esse erro aqui. Ah, se separa mesmo. E aí se separa, e é isso justamente o que desorganiza. Precisa ser, eu quero permanecer ou eu quero me separar. E nunca você tá nesse lugar. Até por isso que falam que a gente tem que abrir mão da vaidade, porque quando o sujeito fizer a escolha, a decisão acertada, ele não vai colocar mérito para ti, né? Ele vai dizer que o mérito é dele. E ele tem que sentir que é assim. Tem que achar mesmo que o mérito é só dele, que tu não teve participação ali, né? Quanto menos um analisando te colocar nessa condição de que, nossa, você é foda, mais a análise dele tá funcionando. Dele, para ele, por ele. A gente fica ali como um coadjuvante, né? A gente não pode ser personagem principal. Na psicanálise, o analista ele não é o principal. Tem um livro que fala sobre isso, que é Cartas a um Jovem Terapeuta, do Conrado Caligares. Ele fala sobre isso, ele fala, se eu quisesse esse prestígio, tinha sido médico como meu pai, que recebia, né, um monte de prestígio e tal. Gente, quando eu li esse livro pela primeira vez, eu comecei odiando ele, achando um porre, um saco. Depois tu continua, né, continua que vale a pena. E assim, quando você vai lendo, eu já li ele em diferentes fases, né, enquanto psicanalista, e aí quando você lê ele com mais maturidade, você pensa, nossa, é isso mesmo. Né? Mas no começo, lá no começo, eu pensei, Jesus, que livro chato. Ô saco, mas leiam, é muito legal. Deixa eu ver aqui. Vou ler até a outra página que aí termina com sentido.
Em 1929, quando Ernest Jones o consultou sobre uma proposta americana para que editasse uma antologia dos textos de psicanalíticos fundamentais de Freud para o público americano, Freud mandou um recado característico. Fundamentalmente, a coisa toda, sendo autenticamente americana, é absolutamente repulsiva para mim. Pode-se contar com isso. Se houvesse disponível uma antologia dessas, nenhum americano jamais iria às obras originais. Talvez também não fosse sem a antologia, mas iria tomar as suas informações nas fontes populares mais turvas. Esse tipo de comentário não se limitava à correspondência privada. Freud não hesitava em publicá-los. Em 1930, escrevendo algumas palavras de introdução a um número especial da Medical Review of Reviews, editada pelo analista americano Dorian Feldbaum, ele admitiu que o suposto avanço da psicanálise nos Estados Unidos dava-lhe uma satisfação anuviada. A aceitação verbal era grande, mas a prática séria e o apoio financeiro eram raros. Tanto os médicos como os jornalistas se contentavam com chavões psicanalíticos. Orgulhavam-se de sua liberdade, que apenas provava sua falta de juízo. Freud achava que a popularidade do nome da psicanálise na América não significava uma atividade amistosa à coisa em si, tampouco algum conhecimento particularmente amplo ou profundo dela. Achava isso e disse. Parte da versão de Freud, portanto, fundava-se em sua angústia a respeito da receptividade impulsiva dos americanos, a par, como parecia, de uma falta de rigor extremamente prejudicial, e um medo não menos prejudicial da sexualidade, para não mencionar um igualitarismo contraproducente. Já em 1912, ele construíra Ernest Jones a manter James Jackson Putnam. Ele instruíra Ernest Jones a manter James Jackson Putnam cordial, de modo que a América possa ser mantido do lado da libido. Então, pensava, e continuou a pensar, que seria um trabalho ingrato, pois entre os psicanalistas americanos, a liderança era política, e a excelência não era recompensada. Nos anos 1920, ele criticou furiosamente os analistas americanos pela forma como dirigiam a sua organização. Os americanos, disse a Sandor Radon, transferem o princípio democrático da política para a ciência. Todo mundo tem que ser presidente uma vez. Ninguém deve continuar como presidente. Ninguém pode mostrar excelência diante dos outros, e assim, nenhum deles aprende nem realiza nada. Em 1929, quando um grupo de psicanalistas americanos, alguns deles rankianos, propuseram organizar um congresso e consultaram Freud sobre um convite à sua filha, ele objetou com a sua habitual descortesia. Não posso ter esperança de que o congresso, ao qual desejo o maior sucesso, consiga significar muita coisa para a análise. Ele tinha um tom, né? Sim, o bichinho era difícil. Disse a um dos organizadores, Frank Wood Williams. Ele está sendo montado de acordo com o padrão americano de substituir a qualidade pela quantidade. Sua angústia não era totalmente infundada, mas assumia formas irreais, quase que de pesadelo em sua imaginação distorcida. Algumas de suas queixas eram mais que puras fantasias. Sua dispepsia, por exemplo, era muito real. Ao retomar a Universidade Clark no outono de 1909, ele tinha se queixado de que sua saúde não estava como devia, e sabia que a quem responsabilizar. A América me custou muito. Mais tarde, no inverno, ele passou 3 semanas em Carlsbad para tratamentos destinados a curar minha colite adquirida em Nova York. Quando estava com problemas na próstata, depois da guerra, Freud disse a Firenze que às vezes se encontrara nas situações mais incômodas, como pela primeira vez 10 anos atrás, na América. Ele não inventava esses achaques, mas deslocava sua raiva para eles com um único alvo adequado.
e havia fortes irritações profissionais. As vigorosas declarações da instituição psicanalítica americana contra a análise leiga não contribuíram em nada para diminuir a antipatia de Freud. Apenas lhe provaram que, quando não eram ingênuos e puritanos, os americanos eram pidos e convencionais. O próprio modo como falavam, achava Freud, iria liquidá-los. Essa raça, disse ele certa vez ao seu médico, Max Schur, está fadada à extinção. Não conseguem mais abrir a boca para falar. Em breve, não vão conseguir abri-la para comer. Bom, vamos parar por aqui para ter sentido. Fica na página 569 e a gente volta a se ver na próxima quinta. Tá bom? Galera, obrigada pela companhia, pela leitura compartilhada. A gente se vê na próxima. Um beijo. Quem bem.